Quem é o Deus que nós confiamos? Vivos ou mortos, como diz a palavra, somos o Senhor. É verdade isso? Deus nos tem chamado, tem também nos guiado, tem cada dia nos motivado a prosseguir vivendo nesse mundo de dor, de sofrimento. O Senhor tem dirigido as nossas vidas, tem nos fortalecido e tem mostrado de que Ele é amor, mesmo em um mundo cheio de dor. Você consegue ver esse Jesus nesse mundo de dor, de sofrimento? Será que esse Jesus tem realmente falado com você? Tem Ele provado em você para que você possa, assim, dizer no seu modo de falar, de andar, no seu meio onde você vive? As pessoas têm visto de que esse Deus realmente dirige a sua vida, é diferente, é real, ou nós estamos com medo de expressar esse sentimento? Ou será que nós estamos apenas a reclamar, falar das dores? Em nenhum momento será que Deus não tem mostrado para você e para mim de que Ele é real? Você já parou para analisar e ver o quanto Deus tem feito por você no mundo tão turbulento? Deus nos concedeu poder, e podemos abrir nossas Bíblias lá em Lucas 9. Abra suas Bíblias. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos instrua nesse momento na palavra, para que saiamos daqui com a certeza de que esse poder que foi concedido lá aos discípulos é o mesmo poder que está sendo concedido a você hoje, nesta noite. Se até aqui você não ha desfrutado, não tem desfrutado desse poder, precisamos considerar de que Ele está nas suas mãos. Lucas 9, vamos orar. Santo, santo e maravilhoso Pai que estás nos céus, graças te damos, ó Deus, pela tua grande misericórdia para conosco, teus filhos. Estamos reunidos aqui na tua casa, segundo a tua vontade e as tuas promessas, de que onde quer que nós reuníssemos 2 ou 3, tu se faria presente e nos falaria, inclinaria os seus ouvidos e estaria atento às nossas súplicas e os nossos agradecimentos. Por isso, Senhor, nos reunimos nesse momento, deixando as nossas atividades para estar nesse momento contigo. Confirma este poder em nossas mãos esta noite, para que saiamos daqui e possamos, Senhor, fazer aquilo que tu deseja, que as pessoas vejam Cristo em nós, porque essa é a esperança da tua glória. Amém. Nós te pedimos essa presença do teu Espírito nos méritos de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Que diz aí, Lucas 9: tendo Jesus convocado os 12, disse-lhe, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para enfrentar e efetuar o quê? Curas. Então veja que poder nos há dado. O poder de enfrentar a quem? Até mesmo a Satanás. Porque na realidade, quando nós não tomamos esse poder sobre nossas mãos e sabendo que é Deus é quem cura, porque Ele é a cura,
Então, quando eu busco, e como diz a palavra, aquele que busca, encontra. Então, essa é uma verdade, meus irmãos. E nós precisamos crer. Por quê? Porque até aqui o Senhor nos tem abençoado. E nos tem guiado, nos fortalecido. E por essa razão, nós precisamos considerar esse poder deixado por Ele aos seus discípulos e a nós também. Se nós não o buscarmos, nós podemos ter dúvidas, nós podemos ter temores. E o temor e as dúvidas não pertencem a Deus. Então, por essa razão, é importante que nós tenhamos a certeza de que o Deus que está falando conosco nesta noite, essas palavras não são minhas, mas é desse Jesus que se reuniu com os discípulos e entregou a eles esse poder. E além mais, fala também outros textos que comprovam de que o Senhor está conosco, e é Ele que nos guarda, é Ele que nos fortalece. Lá em 2 Timóteo, Paulo escreveu: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas um espírito de poder, o espírito de amor e o espírito de compaixão. E é esse poder que nós temos que tomar posse dele, para prosseguirmos neste mundo de trevas, de dor e sofrimento, meus irmãos. Porque senão a gente não consegue ver a bondade de Deus. A gente só sabe reclamar, a gente só sabe pedir, e às vezes esquecemos até mesmo de agradecer. Desde que amanhece, o nosso objetivo, nosso alvo tem que ser a pessoa de Jesus. Porque é nele, como diz o apóstolo Paulo, que nos movemos, é nele que nós criamos. E se a gente não vivenciar essa experiência com Jesus a cada dia, vamos sentir temor, vamos ser covardes, não vamos conseguir prosseguir no propósito, desfrutando das bênçãos que o Senhor tem nos deixado com o seu poder. E então, Deus quer fazer de você e de mim um vencedor. Porque não importa quem você foi ou quem você é, para Deus, você e eu somos a menina dos seus olhos. E Ele cuida de nós mais do que nossos pais poderiam cuidar de nós. Porque Ele é o nosso Criador, o nosso Redentor. E por essa razão, nós temos que saber de que há que estamos num mundo debilitado, fragilizado, mas nós temos um Deus que nos sustenta com o seu poder, com a sua mão. Não importa então que alguém critique, ou fale, ou deixe de falar, mas no sangue de Jesus temos poder, e seu amor, que é milagroso, o seu amor que é poderoso, é o único que pode nos fazer ver aonde está esse poder em suas mãos, quando você entrega a sua vida a Ele. Por essa razão, meus queridos, temos que buscá-lo. E Ele diz que nós devemos fazer quando? Em primeiro lugar. E muitas vezes nós passamos por tribulações porque não conseguimos crer nessa promessa e tomar para nós de que é tão real, tão vívida, e que nós acabamos permitindo que o inimigo nos ofusque com o seu poder, falando
e às vezes nos criticando e achando porque nós falhamos, não merecemos o amor de Deus. Isso não é verdade. Então, meus queridos, precisamos estar buscando para que, assim como diz lá, abra suas Bíblias em Isaías 41, versículo 10. O Senhor diz assim para você e para mim nessa noite: não temas porque eu sou contigo, e não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Tem você experimentado esse poder? Temos nós provado e estamos vendo de que isso é real em nossa vida, em nossa existência? Irmãos, muitas vezes nós falhamos porque não tomamos em crédito essas promessas de que Deus nos ha dado poder para até mesmo enfrentar ao inimigo. De que forma que ele nos ataca? Através das enfermidades. E quando ele não pode atacar você, ele vai atacar quem? As pessoas queridas. E aí, qual tem sido a sua atitude? A quem você busca quando está com dificuldade? Em quem você pensa logo após você estar em uma situação difícil? No advogado? Você pensa no banco quando há problema financeiro? Você pensa no remédio quando você sente dor? Ou você pensa nessas promessas de Cristo Jesus dizendo: não temas, porque eu estou com você? Nós precisamos tomar essas promessas, irmãos, e tomar posse delas. E só o faremos se nós realmente estivermos conectados com Jesus, porque Ele vai te dar paz, te vai dar tranquilidade, e o seu coração vai estar sereno, e logo vai vir então o resultado. Deus colocando as suas mãos e te fazendo forte, fazendo vencedor. Se você parar para pensar e ouvir as mensagens de quantas pessoas Deus tem operado na vida delas, quantas vidas já foram transformadas? Cada um de vocês, eu sei que tem uma história com Deus. Cada um de nós devemos ter uma experiência com Ele, de que onde estávamos, ou quem éramos e quem somos hoje. E essa experiência de vida, de luta com Deus, no dia a dia, nas atividades, é que vão demonstrar então o quanto nós temos usado desse poder que nos foi dado. E aí, você fazendo uma reflexão, você vai poder então perceber quantas vidas Deus tem transformado, quanto poder Deus tem nos mostrado. E as vidas de transformações são um troféu na mão desse Deus, porque comprova de que é real o seu poder, de que a sua palavra é verdade. Às vezes a gente pensa, de que o que nós fazemos é uma coisa tão pequena, ou o que nós pensamos, ou levamos a mensagem, ou testemunhamos desse amor. E às vezes, para você que está dentro da igreja, que tem a palavra de Deus, às vezes pode ser simples, mas para as pessoas que não conhecem esse Deus,
Há pessoas que não têm provado desse poder. Elas ficam achando de que a nossa vida, a nossa experiência com Deus não pode ser real. E a palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus para o seu povo é maravilhosa, mas para o mundo que não conhece é o quê? Loucura. Porque eles não têm aproveitado ou têm tomado essas palavras, essas promessas como uma realidade em sua vida. No entanto, quando você e eu tomamos, não temos do que duvidar, porque Deus ha transformado a minha vida, como ha transformado a sua vida. E se você contar a sua experiência de como Deus tem transformado o seu coração, como Deus tem respondido a sua súplica, as pessoas vão poder ver então Cristo em você. Porque essa é a esperança, meus queridos, de que Jesus quer de nós. Resgatar o homem perdido que está dentro de mim. E eu só posso fazê-lo se o seu Espírito estiver atuante em minha vida. No entanto, meus queridos, se você quiser, Deus pode conceder a você e a mim esse poder hoje. Mas para que eu possa tê-lo, eu preciso acreditar. E não pensa que Satanás também não acredita. Ele acredita. Mas ele não tem mais essa oportunidade como você e eu temos hoje. Porque para o Senhor não importa o seu passado. Pode ser que você viveu de uma forma errante. Pode ser que você hoje ainda está se sentindo culpado, ou às vezes com vergonha de se achegar até Deus. Mas não precisa mais ter essa vergonha, não precisa mais temer. Por isso a palavra dele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu que te fortaleço, eu quem te ajudo, com a minha destra fiel. E nós precisamos, irmãos, considerar esse poder, porque esse poder é dado apenas para aqueles que creem e experimentam de Jesus, que é o Filho de Deus. E possamos nessa noite, irmãos, meditar nessas palavras, nessas promessas maravilhosas, saber de que não importa onde você estiver, o Senhor é contigo. É Ele que vai te ajudar, é Ele que vai responder, é Ele que vai te mostrar a direção em que você deve seguir. É interessante a gente, quando confiamos no poder de Deus, ver esse cuidado que Ele tem para conosco. E há muitos textos que falam de que a promessa de Deus, ela é real, e ela é somente real quando a gente a vive todos os dias. E nós estamos morando lá na fazenda, e cada dia da semana a gente sempre tem uma experiência de alguém que passa por dificuldade lá. É um lugar onde tem os bichos peçonhentos, e a palavra de Deus diz que quando nós confiamos nele, nada poderá nos atingir. E isso é uma realidade, irmãos. E é interessante que esse dia o Fermino estava contando-nos, no momento de culto de gratidão também lá, de que ele estava, já por 2 vezes aconteceu isso. Uma vez ele pisou na cascavel. Quando ele percebeu de que estava em cima dela, então ele sentiu medo, porque é normal, a gente sabe do perigo que tem esses animais. E outra vez ele contando também de que estava pegando os fêmurs e ia jogar para jogar
nas plantas, e ele tinha abraçado uma serpente. Então a gente pode perceber, né, que isso é o cuidado que Deus tem para com os seus filhos. Às vezes nós temos medo das enfermidades, às vezes a gente deixa de fazer algumas coisas porque nós temos medo, achando de que Deus não nos vai proteger. Mas se você pediu a sua proteção, se você pediu o seu cuidado, a palavra de Deus disse que nós passaremos por tribulações e nada poderá nos abalar. E por essa razão nós temos que confiar nesse poder, confiar nessas promessas, porque é Cristo que nos dá esse poder. Então que possamos, irmãos, cada dia, ao estudar a palavra, cada manhã, confirmando de que essa é uma realidade de Deus para você e para mim. Que o Espírito Santo de Deus nos acompanhe e lhe conceda a cada um de nós essa certeza de que nós temos esse poder e precisamos tomá-lo como posse para poder vivenciarmos cada dia na presença do nosso Deus. Vamos cantar o hino Vencedor. Amigo. Aí também esse hino vai falar de que como esse Deus também nos pode transformar. E cada dia, quando buscamos, temos assim a certeza de que Ele está operando e atuando. Vamos colocar em pé e vamos cantá-lo com alegria. Foram
Deus eterno, Criador e mantenedor, o grande eu sou. Cremos, Senhor, nessas tuas promessas. E as sabemos que são verdadeiras porque vêm de tua palavra, descrita, confirmada pelos profetas do passado. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade de poder lê-las, estudá-las, e também temos o privilégio de colocá-las em prática em nossa vida diária. Toma, Senhor Deus, as nossas vidas em tuas mãos. Somos teus filhos, suas criaturas, debilitados, frágeis como somos, mas confiamos no teu poder e nessa graça. Amém. Portanto, Senhor, não permita que saiamos aqui sem ter essa certeza de que onde quer que vayamos, o teu Espírito nos acompanhará e revelará em nós o caráter de Cristo Jesus. Amém. Para que tomemos posse desse poder deixado para seus discípulos, mas também que serve para nós nos dias de hoje. Amém. Toma, Senhor, a cada família aqui representada. Amém. Aqui, Senhor, foi exposto as pessoas que se encontram enfermas nos seus leitos, passando por tribulações, mas que nesse momento de fraqueza sintam também o conforto e o consolo do teu Santo Espírito a conduzir os seus filhos. Amém. Fortaleça a nossa fé, anime o nosso coração, não nos desampare, porque és o Deus em quem nós temos crido. Amém. Nós te pedimos, agradecemos essas bênçãos, não porque haja mérito em nós, mas o fazemos pelo sangue derramado do teu Filho Jesus, que é o nosso intercessor e Salvador. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Prosseguir.